Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Lincoln Aguiar. Eu vou estar batendo um papo aqui com vocês sobre RPG e educação. E eu vou me apresentar melhor ao longo do nosso papo aqui, dessas trocas que a gente vai ter. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer por esse espaço, agradecer ao evento, à organização do Dia Nacional do RPG. Porque, enfim, eu tenho me aproximado cada vez mais dos jogadores e jogadoras de RPG, da galera que pesquisa sobre isso nesses últimos tempos, principalmente no final do ano passado para o começo desse ano, e espero que esses vínculos continuem aí se firmando, que a gente continue sempre trocando essa ideia e espero estar presente em diversas outras edições do evento, fazendo o que der na telha, assim, saca? Eu amo isso, amo RPG, acho que todo mundo que tá aqui dentro do evento sente essa mesma coisa que eu, né? Então é isso, eu queria já de antemão agradecer e espero que seja bacana essa nossa troca hoje aqui. Vai ser uma coisa super tranquila, eu trouxe um pouco de teoria e tal, mas coisa pouca mesmo, para que a gente não fique se atendo a isso e mais dialogue sobre, né? É uma divisão de ideias aqui para que a gente possa compartilhar mesmo esse espaço. Apesar disso, é importante dizer que esse vídeo que você está assistindo é pré-gravado, né? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, eu vou estar. Olha só, o eu do passado que está aqui agora está falando com alô, Lincoln do futuro. Você vai ter que estar aí no chat. Então, o eu do futuro vai estar aí no chat. Se vocês quiserem comentar, fazer algum questionamento sobre durante o processo aqui em que eu vou estar falando sobre a prática, é só mandar que eu posso responder aqui no chat com vocês e vou interagindo, a gente vai conversando, a gente vai trocando essa ideia e futuramente também vou colocar alguns contatos meus e tudo mais. Outra coisa que é importante de dizer é que eu fico olhando para a câmera e de vez em quando eu fico olhando aqui para baixo porque eu tô nesse processo de eu tive que colocar duas telas e aí eu tenho que ver a tela daqui para gravação e a tela daqui para eu ver o que é que eu tenho de slide ou de coisas que eu vou apresentar para vocês na tela. E por isso que de vez em quando eu vou fugir aqui o olhar ou o áudio talvez dê né, uma diminuída, aconteça alguma coisa aí. Então não liguem para isso, tá bom? Vamos nos ater a todo esse processo mesmo de a gente estar junto. Uma última coisa ainda pra dizer é que eu sou uma pessoa que acorda, eu tô gravando esse vídeo de manhã cedo e eu sou uma pessoa que acorda já ruim de rinite, sinusite. Já sou uma pessoa péssima, desenvolvi rinite, sinusite, essas coisas. Mentira, sinusite não, rinite. Desenvolvi rinite e eu posso espirrar a qualquer momento aí no meio do processo. Eu vou cortar o mínimo possível esse vídeo para que não fique aquela coisa, né, muito estanque e que seja uma coisa linear mesmo, seja uma parada que a gente possa aqui entender que foi uma parada orgânica, é um bate-papo orgânico, apesar de ser pré-gravado, não é uma parada ensaiada. Apesar de eu ter preparado as coisas que eu ia falar, alguns assuntos e tal, podem surgir N coisas aqui agora que não estavam planejadas. E é isso. Vamos começar aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Pronto, chegou. É, eu vou ver também, né, se está tudo funcionando direitinho. Vou trazer o mousezinho para cá, para minha tela, para eu poder mexer com ela aqui. Mas ok, vamos lá. O tema do nosso papo de hoje é dividindo ideias, o encontro do RPG e do drama processo no ambiente educativo. Eu lembro que Jaime, ele me mandou mensagem essa semana me perguntando se o título seria exatamente sobre drama processo, né? Teria essa expressão, essa palavra, drama processo. E aí é que vem uma coisa muito bacana. É, sim, eu falei, não, sim, é exatamente isso, é o drama processo. Eu vou explicar, a ideia é que eu possa dividir uma prática que eu fiz
na escola que eu atuo, na escola que eu trabalho atualmente, e eu utilizo da metodologia do drama processo. Então eu vou explicar por alto o que é o drama processo, como é que ele funciona e por que que eu utilizo ele também, juntamente com o RPG, algumas diferenças dele para o RPG, para que a gente possa, né, não só eu queria trazer algo também novo. E eu acho que dentro de um ambiente RPGístico, poucas vezes ouvi falar disso, né? Acho que nunca ouvi falar sobre drama processo dentro desse ambiente RPGístico, mesmo sendo algo que é da pedagogia, né? Da pedagogia teatral. E, enfim, a gente vai conhecer melhor o drama processo também. Por isso que é o encontro do RPG e do drama processo no ambiente educativo. É algo que eu já venho estudando há um bom tempo, desde o final da minha graduação, em 2018. O meu trabalho de conclusão de curso é exatamente pesquisando as semelhanças e diferenças dessas duas possibilidades, o RPG e o drama processo. Ele é intitulado Desafiando Dragões, o encontro aí do RPG e do drama processo. E aí, especificamente naquela época, eu trabalhava com o D&D e vou explicar um pouco melhor de como é que foi o meu caminho até aqui. Beleza? Vamos lá então, vamos. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui e a gente se joga. Beleza. É importante, antes de tudo, que, como eu falei, né, eu me apresente melhor, que vocês me conheçam a minha história. Eu acho que toda vez que a gente tá nesse lugar de falar sobre algo, contar, enfim, trazer alguma reflexão sobre algo, é importante que a gente se apresente, que a gente fale de onde é que a gente veio, principalmente porque é um rolê de pesquisa. Né? E como é uma pesquisa minha e é um rolê sério que eu tô aí há um tempo já fazendo, acho importante que vocês conheçam esse caminho para entender como é que eu cheguei até aqui e por que eu cheguei até aqui. Bom, meu nome, como eu falei, é Lincoln Aguiar e eu sou professor e artista do interior da Bahia. Eu moro numa cidade chamada Jequié, fica mais ou menos, eu não sei qual a quilometragem exata daqui para Salvador, mas eu sempre referencio que daqui para Salvador a gente leva umas 5 horas de carro, saca? E mais ou menos umas 6 de buzu. Então, é, fica um tantinho quanto longe. Fica no sudoeste da Bahia, próximo ali de Vitória da Conquista. É uma cidade do interior real da Bahia. Bom, eu sou graduado em licenciatura em teatro, então eu sou professor licenciado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e eu sou pós-graduando em formação docente e práticas pedagógicas pelo IFBA, aqui do campus de minha cidade, que é Jequié. Né? Tô ainda em processo de pós-graduação, aí me especializando em formação docente e práticas pedagógicas. Então é algo que eu tenho contato o tempo inteiro, esse rolê da educação. Né? Eu sou licenciado e desde sempre eu quis ser professor. Eu lembro como se fosse ontem, assim, no ensino médio, eu tava assistindo uma aula e aí de repente eu pensei, caraca, velho, eu quero ser professor, mano. Eu quero fazer esse negócio aí, velho. Quero dar aula, saca? E esse insight, assim, me fez seguir esse caminho. Eu falei, velho, vou ser professor, acabou, é isso aí. E graças às forças e energias e tudo que é sagrado, tô nesse lugar, tô nesse caminho. E é muito bacana estar aqui dividindo essa ideia com vocês. Beleza. Como eu disse, né, eu sou professor e eu sou professor da educação básica do estado da Bahia. Então, eu sou professor concursado do estado, eu dou aula em escola básica mesmo. Né? Eu não estou em ambientes, por exemplo, eu sou licenciado em teatro, eu dou aula de artes no geral, né? E claro que eu tenho o meu foco principal na pedagogia do teatro, mas apesar disso, eu trabalho com as outras áreas porque a arte em si, né, tem todas as linguagens possíveis e a gente está aí no meio desse bolo, né? Claro, a gente está dando aula de artes, não de teatro especificamente. Eu não estou na escola de teatro, eu estou na escola formal. Então eu tenho que
andar por todos esses campos. Bom, eu sou também jogador e narrador de RPG, principalmente narrador. Joguei pouco RPG, eu joguei mais ou menos umas 2 ou 3 vezes, né? Atuei como jogador, atuei mais como narrador, tanto nos meus estágios dentro da universidade, quanto na vida mesmo, assim, com os amigos e tal, chamando a galera para poder jogar. Eu sou um contador de histórias, então eu gosto muito de estar nesse espaço de narrador. Inclusive, estou com uma mesa aqui no evento, que é uma aventura de um sistema que eu estou desenvolvendo. Um sistema não, né? Um cenário que eu estou desenvolvendo que se chama Assalto em Tum Salvador, mas que pode mudar de nome ao longo do tempo. E depois eu vou falar um pouco mais sobre Tum Salvador, assim, rapidamente, quando a gente chegar lá no final, porque não tem a ver com o nosso tema aqui específico. Bom, eu sou também pesquisador da pedagogia da imaginação, que é um termo que é trazido, e aqui eu tô cheio de livro para dizer que eu sou intelectual, mentira, é porque realmente é um rolê que pesquisa, que eu peguei desse livro, que é o Role Playing Game, a pedagogia da imaginação no Brasil, de Sônia Rodrigues. É, é, salvo engano, é o texto vindo da dissertação de Sônia Rodrigues, ela que é filha de Nelson Rodrigues, um grande dramaturgo brasileiro. Ela é BR e ela arrasa muito. Ela é da literatura e ela fala sobre como o RPG ajuda nesses processos educativos, e ela traz esse termo da pedagogia da imaginação, é, que me pegou, né, de vez, assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre, e desde então eu começo a pesquisar a fundo sobre o termo. Inclusive, na minha pós-graduação agora, eu estou pesquisando sobre o termo, onde é que ele aparece, como ele surge, qual o conceito pedagogia da imaginação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Ao mesmo tempo, para quem gosta, para quem acredita, eu sou um entusiasta, assim, não que eu acredite em tudo, mas eu sou um entusiasta de astrologia. Eu sou duplo peixes, eu sou pisciano com ascendência em peixes, por isso eu viajo na maionese, por isso eu gosto dessas paradas de criar histórias, né? Os piscianos têm essa lenda de gerar histórias e tudo mais, de ser muito viajado na maionese, e esse sou eu, um pisciano, viajadão na maionese. E além disso, sou game maníaco e sou apaixonado por cultura pop nerd, né? Tem que ser, meu Deus do céu, tem que estar nesse lugar. Principalmente no lugar do game maníaco, né? Eu sou uma pessoa que ama videogame e o tempo inteiro, se possível, eu tô jogando assim. Coisas novas, principalmente de cenários indie e uh, nacionais, né? Eu adoro obras nacionais também. Mas vamos seguir. E aí vamos aos trabalhos, galera. Eu vou aqui trazer um pouco de como é que a gente... Como é que eu vou apresentar o rolê aqui pra vocês, né? Eu vou tentar ser bem sucinto, por conta do nosso tempo de basicamente 50 minutos. Vou tentar ser bem sucinto, mas em tese o que a gente vai trabalhar aqui hoje, o que eu vou trazer pra vocês e provocar, é mais provocar do que explanar, do que discutir, né? Fazer uma provocação. Primeiro eu vou contextualizar um pouco da teoria, porque é uma pesquisa minha, uma parada que eu tô me debruçando sobre há um tempo, então é a parte mais chata, que é essa contextualização teórica, mas é também uma parte importante, porque isso principalmente na educação, legitima a sua prática, né? Porque quantas N vezes uma professora vai levar jogo para dentro da sala de aula, independente de qual tipo de jogo seja, e aí principalmente RPG, principalmente não, mas exponencialmente aí o RPG, e quando você vai explicar isso, a coordenadora, o coordenador, direção fica tipo, rapaz, tu vai ficar jogando na sala de aula, velho, com os alunos, que viagem é essa? Você vai ensinar o que com isso, tá ligado? Então, defender esse espaço perpassa essas pesquisas. Então, eu também me debruço sobre a teoria nesse quesito, de legitimar a minha prática, de provar o tempo inteiro, porque é uma coisa que, putz, eu tenho que ainda provar que... Opa, o despertador bateu aqui, hein?
Sou sorry, o despertador bateu aqui cedo. Mas enfim, como eu estava dizendo, eu tenho que ainda provar que isso é legítimo, que é uma prática pedagógica e que traz conhecimento, né? Bom, aí eu vou tratar sobre fantasia e imaginação para a gente poder gastar um pouco. E sobre RPG, a pedagogia da imaginação, o drama processo, a pedagogia do teatro. Vou explicar um pouco como eu já falei. Aí depois a gente passa para. Eu vou dizer um pouco como é que foi a minha prática na sala de aula, contar um pouco sobre a aventura que a gente fez, do riso de quem. E aqui tem um erro de digitação, na verdade, esse com é CPM, né? Colégio da Polícia Militar, que é o lugar onde eu apliquei esse projeto e que eu vou dividir com vocês. Aí eu vou falar sobre a ideia, sobre a aventura, como é que ela aconteceu e algumas curiosidades e reverberações que vieram a partir disso. E por último lá, eu vou trazer bem brevemente umas reflexões e uma proposta piloto. E quando eu falo proposta piloto, é realmente uma proposta piloto. É algo que está muito embrionário, que eu ainda estou começando a tocar, que é uma proposta piloto para propor uma prática não, mas um quase manual, sabe? Um, um processo mesmo, assim, de RPG pedagógico para que você possa aplicar dentro do seu ambiente educativo, independente de onde seja, escolas formais, informais, espaços que você queira, que você utilize do RPG para educação. Ok, vamos lá então, o dragão da teoria, né? Vamos ver esse dragãozão aí que é o dragão da teoria. E aí vamos começar falando de fantasia e imaginação. Para poder teorizar em cima disso, a minha base mesmo que eu estou pegando é um teórico chamado Paolo Legrenzi. E Legrenzi, ele escreve esse livro que é a fantasia. E a fantasia, nesse livro, né, aqui tem um subtítulo, Os Nossos Mundos Paralelos. Em A Fantasia, ele vai trazer um pouco sobre o que é imaginação e o que é realmente fantasia. Ele é da área da psicologia e é muito bacana, embasa bastante o que eu quero trazer enquanto prática pedagógica, que é potente, né? E eu trouxe uma citação, ó. A fantasia não coincide com a invenção de soluções para problemas conhecidos e bastante limitados. Quando os irmãos Wright, que são Wilbur e Orville, enfrentam o problema do voo com um meio mais pesado que o ar, dão provas de imaginação e tenacidade mais do que de fantasia, gerando assim uma sucessão de inovações tecnológicas que ainda não foi aplicada. Então, esses irmãos Wright são os que roubaram a ideia de Santos Dumont e aí pegaram aí a onda de não sei o que, conseguiram voar, mas Santos Dumont estava lá 1000 anos à frente. Mas enfim, os irmãos Wright, quando o Legrense traz esse exemplo, ele diz exatamente isso. Quando eles vão resolver esse problema, eles imaginam a solução para isso. Eles usam imaginação e não fantasia. E aí, para a gente separar imaginação e fantasia, basicamente a gente pode fazer isso aqui. Ó. A imaginação ela tá mais relacionada à resolução de problemas conhecidos e baseia-se quase puramente na, pela e para a realidade. A ideia que a gente trata de imaginação aqui, o conceito de imaginação, é que a imaginação pega a realidade e trabalha em cima dela para e nela, né? A diferença da imaginação para a fantasia está no outro quesito, que a fantasia ela tem mais contato com o irreal a partir da realidade. Ela é infinita e intangível. A fantasia gera um mundo paralelo. E aqui, ó, tem uma síntese, uma outra citação aqui de Legrense. Em síntese, a fantasia inventa realidades, mundos possíveis. A imaginação acha uma resposta criativa para um problema conhecido presente no mundo real. Então, a diferença primordial é isso. A imaginação está ligada ao mundo real e continua nele, né? Trabalha em cima dele para ele. Já a fantasia não. Utilizando-se da fantasia humana, a gente consegue gerar um mundo paralelo. E aí é muito bacana quando o Legrense fala que com a imaginação a gente trabalha com passado e futuro. Já na fantasia a gente trabalha no presente.
saca? A gente trabalha no agora. A fantasia acontece agora. A gente fantasia agora. E ele tá aqui. São mundos paralelos que vão ali se ligando. E é por isso que, quando se trata de RPG, e principalmente RPG pedagógico, RPG em ambientes educativos, eu enxergo muito mais a fantasia e a gente tem diversos processos ainda de literatura fantástica, contos fantásticos, enfim, os contos de fadas. É, há muito mais evidência de fantasia do que de imaginação. E aqui eu já pego um pouco do termo pedagogia da imaginação, que é algo que eu também quero questionar, né? É, durante essa minha pesquisa, por que colocar pedagogia da imaginação quando na verdade tem mais sentido se você chamar de pedagogia da fantasia? É o que quero defender também, de ao invés de ser pedagogia da imaginação, transformar-se em pedagogia da fantasia, porque a fantasia sim é esse processo em que você é um processo de suspensão dessa realidade e a gente consegue trazer ela, né, são esses mundos paralelos. Bom, vamos lá então. Trouxe uma terceira citação aqui só para a gente provocar um pouco mais. E aí, essas imagens que vocês estão vendo são imagens que têm a ver com os trabalhos feitos pelos meus alunos e alunas nessa prática que eu vou dizer para vocês. Eu vou explicar mais ou menos sobre elas ao longo do tempo. A educação e a cultura contemporânea atribuem um grande peso, às vezes até injustificado, à fantasia, à criatividade e à inovação. No entanto, as crianças geralmente são educadas para refrear a fantasia, de modo que, quando adultos, não se tornem sonhadores, visionários e medíocres, espertalhões e enganadores. Então, é o seguinte, quando a gente é pequeno, a fantasia é algo que está dentro da gente, a gente está o tempo inteiro se utilizando de imaginação e fantasia, o tempo todo. Com os amigos imaginários, com os rolês todos que a gente está criando ali, convivendo, nossos mundos paralelos. E quando a gente cresce, isso é refreado na gente, né? Parece que a galera não quer mais que a gente utilize fantasia porque não é útil, saca? Por que quando adulto não é útil a fantasia? E ele Negrense fala que não, cara, isso tá errado. É útil sim, principalmente no campo científico utilizar-se de fantasia. O tempo todo, quando você vai fazer uma experiência, às vezes você tá fantasiando ali, né? Você tá fazendo a experiência e fantasiando aquele rolê ali, testando tudo isso. Para teatro, então, Ave Maria, teatro tá o tempo todo metendo fantasia. Então, quando adulto, não corte a sua fantasia, faça com que ela aconteça, faça com que ela continue forte, viva. Ela é muito importante para os seres humanos e ela continua acontecendo. Uh, e aí vou trazer aqui um outro teórico que é Gianni Rodari, que esse livro é de 1982 e ele se chama Gramática da Fantasia e foi um dos primeiros livros que eu tive contato. Vou ler aqui para vocês, só para provocar mais ainda esse rolê da discussão sobre imaginação e fantasia, o que ele traz sobre o salto pela janela. E ele traz aqui que é a história do avô de Lenin. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Assuntem. A casa de campo do avô de Lenin surge perto de Kazan, capital da República Autônoma dos Tártaros, sobre uma pequena colina aos pés da qual, trazendo a passeio seus patos, corre um riachinho caucasiano, um belo lugar, onde bebi bom vinho com meus amigos tártaros. Uma das paredes da casa, com 3 grandes janelas, dá para o jardim. Os rapazes, entre os quais Volodya Urdjanov, o futuro Lenin, entravam e saíam de casa muito mais pela janela do que pela porta. O sábio Dr. Blank, pai da mãe de Lenin, em vez de se aborrecer e proibir aquele inocente divertimento, colocou robustos bancos sobre as janelas, para que os rapazes, no seu vai-vem, pudessem servir-se deles sem correr o risco de quebrar o pescoço. Parece-me um modo exemplar de se colocar a serviço da imaginação infantil. Aqui, claro, ele traz o termo imaginação, mas o que principalmente a gente vê no salto pela janela é fantasia.
Pensem, o avô de Lane, ao ver que essas crianças estavam saltando a janela, ao invés de passar pela porta, ele pensou, cara, eles podem se machucar saltando pela janela. Ah, ele poderia pensar em fechar a janela e impedir os meninos de saltarem e sim começar a passar eles a falar, ó, passem pela porta. Mas ele não fez isso. Ele sacou que o salto pela janela era importante e ele colocou um apoio para que os meninos não se machucassem. O papel do professor, enquanto utilizador dessa pedagogia da fantasia, pedagogia da imaginação, é exatamente esse, de colocar esse calço, colocar esse suporte, ser esse suporte para que essa fantasia seja segura. Né? O professor mediador, o professor narrador, está aí exatamente para isso, transformar essa fantasia num rolê seguro. Esse salto pela janela, esse ato de fantasiar, ao invés de passar simplesmente pela porta, que é comum a todas as coisas, passar pela realidade, você pode saltar pela janela e encontrar a fantasia e talvez você se machuque com certeza nesse rolê de fantasiar, você quebre a cara lá no final. Mas se alguém te ajuda nesse processo, pode ser professor ou professora. E o professor está nesse papel do avô de Lane, de colocar esse suporte e fazer com que você salte essa janela, passe pela janela da fantasia de forma incrível e de forma segura. E aqui, como uma última coisa sobre isso, é, Lengrenz ele traz um conceito de fantasia ativa e passiva, sendo que quando a gente é adulto agora, a gente é, né, principalmente com o advento dos meios de comunicação, televisão, internet, smartphone, a gente tem recebido fantasias prontas e essa fantasia é passiva. A galera fantasia por nós e nos dá essa fantasia. Agora, quando a gente lê livros, por exemplo, quando a gente joga RPG e é instigado a criar aquela história, a utilizar fantasia, a gente está praticando fantasia ativa. Então o RPG, ele é a pura fantasia ativa, é o que faz você gerar novas histórias. Por isso ele é extremamente importante e potente para um ambiente educativo. Bom, vamos lá, senão eu vou parar, eu vou ficar aqui meia hora conversando. E a gente tem os conceitos, né, de RPG e de drama processo. O RPG, boto fé que a maioria que está aqui me ouvindo já manja, mas né, a gente pode ter pessoas que não saibam e é sempre bom a gente recuperar essa ideia. Eu trouxe uma citação de Ricardo Amaral, que é um cara genial, daqui também do Brasil, e ele escreveu esse livro, RPG na Escola, Aventuras Pedagógicas, é um professor de física maravilhoso, que traz esse livro incrível. Bom, ele diz o seguinte: o Role Playing Game é uma brincadeira de contar histórias, mas uma brincadeira levada a sério por seus jogadores. Nesse jogo, todos os participantes devem ajudar a construir uma história, a qual se dá o nome de aventura. Na maioria das vezes, cada jogador é responsável por um personagem da aventura. Assim, ele deve falar pelo personagem, informar a ação que ele deseja fazer e buscar atingir as metas daquele personagem que está sob os seus cuidados. Então, em resumo, a gente tem o RPG, né, como a gente já conhece, enquanto um jogo de contar histórias. É um jogo de interpretação de papéis, como a gente já tem na tradução. Não tem muito drama, quer dizer, tem muito drama, não tem muita esqueci, me fugiu a palavra agora. Não tem muita complicação nesse processo, né? Não é complicado. É um jogo de contação de histórias, que tem diversas formas de se jogar RPGs solos, RPGs online, os RPGs clássicos, tem diversos temas e possibilidades. E aí vem o drama processo, que eu acho que é a novidade aqui nesse lugar. Bom, aí eu trouxe uma citação de Flávio Desgranges, que é um pesquisador também brasileiro, e ele vai utilizar aí uma base num livro chamado Drama Processo, que é trazido para o Brasil. Essa técnica é trazida para o Brasil por Beatriz Cabral. E é o seguinte: o drama processo propõe um processo coletivo de construção de uma narrativa dramática, estimulando os participantes a conceberem teatralmente uma história. O drama constitui-se, assim, em uma experiência que solicita a adesão e a cooperação dos diversos integrantes do grupo. Podemos compreendê-lo como uma forma de arte coletiva em que os participantes, coordenador e grupo, assumem as funções de dramaturgos, diretores, atores, espectadores, etc.
O drama processo, ele funciona tanto para a criação de cena, lá na área do teatro, quanto para metodologia, né? O drama processo enquanto metodologia pedagógica, enquanto algo que acontece dentro de sala de aula. É o que Beatriz Cabral traz, o drama processo dentro da sala de aula. E deu já para perceber aí que ele tá muito parecido em conceito com RPG, né? A gente vai montar teatralmente uma história. E essa montagem é coletiva, né? Podemos compreendê-lo como uma forma de arte coletiva. Você está criando em conjunto, porque todo mundo é dramaturgo, todo mundo é diretor, todo mundo é ator, todo mundo é espectador. No RPG, a gente é exatamente isso. Todo mundo tá criando a história, todo mundo tá vivendo a história, tá atuando, todo mundo tá dirigindo a história, todo mundo tá assistindo a história. Então, há já essa relação aí entre o drama processo e o role playing game. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu trouxe também alguns tópicos para que a gente possa entender um pouco mais sobre o drama processo, alguns elementos que são importantes para que, se vocês quiserem também depois saber mais sobre, eu trouxe as referências no final, eu posso disponibilizar esses slides também para vocês. E, enfim, a gente vai se conversando também, certo? Eu vou mesmo passar por cima aqui do geral. E aí a gente tem elementos importantes no drama processo, como o professor personagem, porque o professor ele está em cena enquanto personagem, não enquanto professor, e aqui há uma diferença, né? O drama processo ele tem uma ideia de que a cena acontece no presente e não há narração especificamente. Há também a possibilidade de você ser um professor narrador, de você colocar algum momento narrativo, mas não é o intuito primeiro, né? A ideia é que a cena se monte e aconteça como se fosse um LARP, saca? Como se fosse um live action mesmo ali. As pessoas estão já atuando nas personagens e começam a trabalhar juntos, né? Os alunos e os professores estão aí colados. A gente tem uma ideia de um pretexto, que é uma coisa importantíssima no drama processo. O pretexto é um elemento que chega para poder instigar os jogadores a jogar, né, a entrar na história. Pode ser uma carta, pode ser uma chamada telefônica, não sei, alguma coisa no enredo que deu insight para que aquela história comece. É o primeiro conflito, é aquela introdução que chega e pá, é muito importante ter um pretexto durante uma prática de drama processo. O drama processo é dividido em episódios, veja só, as nossas sessões de RPG. Então é importante que o professor ou professora divida a metodologia do drama processo, né, em episódios. Essa história vai progredindo ali, episódio por episódio, e o foco principal está no processo. O nome já diz, drama processo. Quando a gente vai montar para teatro, às vezes a gente pensa na ideia de que a gente vai montar algo e o importante é o produto final. Mas não é esse rolê que a gente procura aqui no Drama Processo, e principalmente num lugar, num ambiente educativo. A ideia é que a gente utilize exatamente da prática atual desse processo para construir aprendizado, né? Para construir aprendizagens. Então a gente está ali trocando ideia, a gente está produzindo conteúdo e pouco importa o que vai dar no final, assim. Ah, vai ter uma cena muito bonita, ou então não deu em cena, beleza. Ah, a história fechou, a história não fechou, beleza. O importante é que você participou do processo. Essa ideia de estar improvisando, de estar contando a história, de estar pensando sobre ela, é muito mais importante do que vai acontecer no final, do que o que vai acontecer no final. Então, por isso que é drama processo, né? É um processo dramático ali, interpretativo, que você propõe dentro de sala de aula, com metodologia teatral, com jogos e tudo mais. E aí Beatriz Cabral traz isso muito bem. Ela traz diversos jogos e técnicas que o professor pode usar dentro da metodologia e focar nesse processo ali no meio, né, no corpo, no acontecer e não no produto final. Beleza, aí chegamos finalmente no Riso de Quem, que é a prática que vou dividir com vocês aqui rapidamente.
que eu realizei lá no Colégio da Polícia Militar, como eu já falei, no Colégio da Polícia Militar, professor poeta Luiz Neves Cotrim, que não tinha esse nome na época, mudou agora, que é daqui da cidade, de Jequié, e eu executei esse projeto no ano de 2019. Acho que foi no segundo trimestre ali de 2019, a gente trabalhou. Eu trabalhei com estudantes do nono ano do ensino fundamental, então é uma galera que está ali numa faixa de, vamos dizer, 14, 15 anos, né, indo para o ensino médio, primeiro ano. Então, tinha já, né, é uma galera que estava ali na adolescência, uma galera que estava nesse fervor de imaginação e fantasia ainda. Bom, são 4 turmas, trabalhei com 4 turmas, e aí você pensa que em cada turma tinha mais ou menos 35 para 40 alunos, como é a nossa escola pública brasileira. Então, eu tive que gerenciar aí esses 35 a 40 personagens em cada turma. Pense na loucura que foi minha cabeça nessa época. Beleza. E o que me motivou a trabalhar com isso, com RPG, inicialmente também pela minha pesquisa, mas eu estava percebendo que dentro da escola, do ambiente escolar, uma coisa que mantinha-se viva e que ainda está viva, atuante, que é péssima, é o bullying escolar e o uso do riso como escárnio, né? O riso de chacota, o riso de você rir da pessoa para poder falar mal dela, fazer chacota dela. E aí eu quis tratar sobre o riso, começar a questionar com os estudantes o que riso, né? O riso é de quem? Quem é que ri? Por que ri? Como se ri? O que é engraçado? O que não é engraçado? O que era engraçado e hoje não é mais? Saca? Como é que o riso se propõe? E aí, claro que vou puxar a sardinha pro lado do teatro para trabalhar com riso. A ideia é a gente estudar as peças de um dramaturgo conhecido como Martins Pena, que é um dos primeiros e principais dramaturgos de comédia do século XIX no Brasil. Então, trabalhar com esses textos de Martins Pena. E aí eu falei, caraca, como é que a gente pode trabalhar com isso? Já sei, a gente joga RPG, a gente gera uma narrativa, utiliza o drama processo em sala de aula, traz isso para a narrativa e pá, pronto. Eu vou conseguir trabalhar a dramaturgia de Martins Pena, vou conseguir fazer com que os estudantes tenham contato com essa dramaturgia, que a gente discuta sobre o riso, discuta sobre o que é engraçado, o que não é, já, né, lá no século XIX, e aí traga para cá, enfim, resolvi trabalhar com essa temática. No começo, então, comecei a trabalhar com conceitos breves, expliquei como era RPG e tal, o que é que a gente ia fazer, alguns alunos já conheciam. Então, isso é muito bacana, né? Cultura pop, tá no meio da galera, e a gente começou a criar os nossos personagens também aí nesse primeiro momento. E aí tem todo o plot da aventura, né? Como é que ela acontece. Eu vou tentar resumir aqui ao máximo para vocês, mas depois também vou deixar um documento que, se vocês quiserem saber um pouco melhor como é que é todo o enredo do Riso de Quem. Bom, o Riso de Quem a aventura se passa no Brasil do século XIX, como eu já falei, e tá rolando uma série de assassinatos. Tem um serial killer no Rio de Janeiro. Sendo assim, um escrivão, que é um cara que realmente existiu, né, Francisco de Paula Brito. Eu peguei essa figura histórica e trouxe para cá, para nossa história fantástica. Um escrivão negro, inclusive. Isso era muito importante para ser frisado, porque a gente estava trabalhando com a ideia de que, naquela época, a chacota com as pessoas que tinham uma raça diferente da sua era exatamente a mesma de que hoje se faz. Quer dizer, não exatamente a mesma, vou me corrigir aqui, mas era quase equivalente à chacota que hoje se faz no bullying escolar, né? Claro que o racismo é uma parada muito mais séria do que o bullying escolar, mas as duas coisas não deixam de ser coisas sérias que tratam, enfim, modificam a vida das pessoas, modificam a vida desses estudantes e para sempre, assim, né? Bullying escolar marca a gente de uma forma sem precedentes.
Enfim, vamos lá. A gente tem então o personagem de Francisco de Paula Brito, né? E ele é escrivão da sétima tribuna da Neocorte Regencial Brasileira e ele convoca via carta os melhores investigadores do mundo. Eu deixei que os meninos e meninas construíssem personagens de qualquer lugar do mundo, mas exigi que no século XIX eles estivessem no Brasil, né? Tivessem viajado para o Brasil por algum motivo. Então, eles recebem as cartas aí de Francisco de Paula Brito convocando para poder resolver essa situação, porque não estava aguentando mais esse rolê e ajudar nessa investigação, né? Do desse serial killer no Rio de Janeiro do século XIX. Bom, e aqui eu trouxe já duas curiosidades, que alguns personagens, eles não aceitaram esse convite inicial de Francisco de Paula Brito. E quando eu me deparei com essas situações, eu fiquei, cara, realmente, velho, há a possibilidade, né? Porque eu tinha explicado para as minhas e meninas que era eles tinham a liberdade de escolha dentro da história. Os personagens deles agiam dentro da história. Então, nesse meio processo aí, como é que eu vou negar, por exemplo, essa recusa dos personagens? Então, aos poucos, eu fui trabalhando também com esse grupo de personagens que não aceitaram o convite de Paula Brito. E foi isso que gerou, por exemplo, os mercenários, que são personagens. Esses personagens, eles perceberam, depois de um tempo, que se rolasse uma grana no meio, eles iam trabalhar. E aí, eles iam entrar na investigação, né? Então eu consegui, depois de um tempo, trazer essa galera para dentro do jogo também, para dentro da investigação, de forma diferente. Essas personagens específicas, uh, interagiam com a história, conseguiram encontrar os outros personagens, só que com outra ideia, porque eles foram contratados por outra pessoa, outro personagem que não o Palabrito. Isso foi muito importante para mim, porque a gente tem inúmeras cabeças pensantes aí. Pense aí, velho, 35 a 40 pessoas pensando e defendendo o seu personagem, e a gente tem que gerenciar isso tudo. Então, quando eu proponho trabalhos em grupo, por exemplo, às vezes pode ser que tenha alguém que não entre na onda do trabalho em grupo, algum personagem que vá para outro lugar. E eu não posso negar isso. Então eu falava, ó, relaxe, pronto, a escolha do seu personagem é essa, relaxe. Vou terminar aqui a ação com os meninos, com esse grupo, e eu venho para você enquanto eles estão trabalhando. Então eu sempre fazia algo que deixava o grupo trabalhando para poder, né, ir pontualmente nesses núcleos assim de personagens que escolhem ações diferentes. O massa era esse, os meninos eles sabiam e eram ousados já de primeira a fazer a coisa diferente, né? A ter suas próprias escolhas dentro da história e não necessariamente seguir aquilo que eu estava propondo enquanto narrador. Beleza, deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Importante tomar uma água, né? E aí a gente tem, eu vou dar um resumido aqui na aventura, para que a gente possa ver certinho como é que ela acontece. A aventura teve 4 episódios, certo? No primeiro episódio é o Conhecendo a Investigação. É o episódio que a equipe se reúne com o Paulo Brito, conhece ele e tudo mais, e conhece a investigação e resolve investigar a primeira morte que aparece, que é uma morte de um juiz de paz no interior do estado do Rio de Janeiro. Então eles vão investigar aí essa galera. No segundo episódio, eles conhecem Martins Pena. Lembra que a ideia era trabalhar com as dramaturgias de Martins Pena para que eles conhecessem Martins Pena e o assassino, né, que ele tem o codinome Theo, ele envia diversas cartas para a tribuna e para o dramaturgo, né, para Martins Pena, que é um personagem que viveu no século XIX, é uma pessoa que viveu no século XIX. E o interessante é que o assassino, ele tem um padrão ele dá uma pista
que ele tem um padrão de se guiar pelos textos de Martins Pena. Ele ama a dramaturgia de Martins Pena e ele provoca o tempo inteiro, tanto Martins Pena quanto os investigadores, a pensar dentro dos textos do dramaturgo sobre os assassinatos dele, sobre quais são os alvos dele. Né? Ele está escolhendo ali as pessoas a partir dos textos de Martins Pena. Então esse assassino ele tem um motivo específico que vai ser descoberto no final, né, de toda a história. Ele não é um serial killer porque ele está querendo ser. Ele escolheu as pessoas, os alvos, ele planejou isso e tem uma base no estilo de assassinato a partir dos textos de Martins Pena. E aí a gente tem aí no episódio 3 uma nova pista. A equipe se divide em busca de resposta para as ações de Theo, que é o codinome do assassino, e cada grupo se utiliza de um texto de Martins Pena. Então aí foi que eu falei, putz, chegou no ponto massa. A gente trabalhou com os textos e os meninos e meninas tiveram que estudar os textos, né? Ler a fundo, ler sério, para poder sacar, cara, acho que aqui, velho. Porque tinha. O primeiro que morreu foi o Juiz de Paz. Então, eles leram o Juiz de Paz, todos juntos, e perceberam um padrão. Aí eles pegaram esse padrão e começaram a ler os outros textos de Martins Pena para poder reconhecer esse padrão nesses textos. E a partir daí, eles descobrirem e preverem as ações de Theo. Bom, e aí vem o episódio 4, né, que se chama O Riso de Quem? O verdadeiro assassino se revela e é preso, e Theo foge para a África a fim de viver com sua amada no país de origem. Então, a ideia de Theo, né, do assassino em si, em resumo, e aqui eu passei a história muito rápido mesmo, é essa, de voltar para o país de origem dele, porque Theo e a esposa dele, a amada dele, eram de família real lá na África, né? E foram pegos, eles eram da realeza e foram pegos e trazidos à força, foram escravizados e trazidos à força para o Brasil para trabalhar como escravos. E essa revolta de Theo é exatamente contra esses senhores dele, né? As pessoas que ele mata são pessoas que participaram dessa história de escravidão dele e do povo dele. Então ele se vinga e depois vai embora. E aí fica o questionamento, né? Quem ri? Ele sempre fala, e aí? No final ele solta essa frase, então, o riso é de quem? Qual riso fica? Quem ri no final? Será que realmente se ri disso? Por que você deve rir? O que é engraçado em todo esse rolê? Vamos lá então. E aí vem algumas curiosidades e reflexões, a gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo aqui, vou tentar ser o mais ágil possível e não tomar muito espaço do evento. A gente tem, então, o diário de bordo, e aqui eu trago essa reflexão que é muito importante para você que é professora, ou vai trabalhar com RPG em sala de aula, em ambientes educativos. Registro é muito importante, e principalmente registro afetivo das pessoas que estão jogando, dos estudantes. E aí essas imagens que vocês estavam vendo são de diários de bordo, são imagens de produções, né, cadernos que os estudantes fizeram. Eu solicitei que eles fizessem esses diários de bordo, não estou com nenhum aqui perto para poder mostrar para vocês, mas essas fotinhos são exatamente desses diários de bordo, né? Eles personalizaram o diário e iam escrevendo as coisas importantes da história, iam anotando e colocando as impressões, tipo, essa aula foi bacana, não, essa aula foi ruim, não gostei muito, eu estava doente, não sei, não participei direito, acho que dava pra gente fazer outra coisa, não, muito legal, gostei dessa dinâmica, gostei dessa narrativa. Enfim, depois eu recebi esses diários e é incrível ter esse feedback todo registrado. Então, ter o diário de bordo, putz, é um elemento importantíssimo para esse processo educativo com RPG. Eu trouxe também uma casa do dado. Eu usei muito pouco o dado, né? Eu foquei mais na narrativa e não usei muito dado, mas para algumas coisas eu senti que a decisão não era minha, a decisão era do acaso, né? Que eu chamo de acaso do dado, desde o TCC. Bom, e aí tem duas situações malucas aqui, né? Teve uma personagem, por exemplo, de uma aluna que
quando eles estavam indo pro final da investigação, que eles iam lá pra casa do rapaz, que eles iam descobrir o final e tudo mais, ela falou assim, eu vou na casa de fulano de tal. E eu falei, beleza. Aí eu fui fazer essa ação dela, e quando ela chegou na casa, a casa estava trancada, e ela resolveu entrar de alguma forma, ela falou, eu vou subir no telhado. E ela tirou 2 no dado, no D20. Aí eu falei, ô velho, eu vou te dizer o que aconteceu. Sua personagem caiu e meio que quebrou a perna, então ela tá machucada. Resultado, essa personagem, ela nunca descobriu o final da história. Ela não tava com a galera no final, então ela nunca descobriu. Quando ela chegou na tribuna de novo, já tinha passado todo o rolê. E ela descreve isso no diário dela, né? De que, tipo assim, bom, eu ouvi a história do final, mas eu não entendi muito porque, né? Eu tava com a perna machucada, tive que ir pro hospital e não sei o quê. E é isso, saca? Aconteceram essas coisas que foram resolvidas com o dado, mas foram questões bem pequenas, assim. Nem tudo eu resolvi com dado, porque senão ia demorar muito, né? Fazer tanto teste. Então, alguns testes, para não ficar injusto, principalmente de achar, você, professor, tá decidindo tudo por nós, eu jogava o dado. Falava, ó, vou tirar no dado. Se der tanto, beleza, combinado? Joguei. E aí a gente sabia se aconteceu ou não a ação. É, e essa situação eu sempre conto, acho muito divertida. E também eu tinha 4 turmas. Havia múltiplas possibilidades, a história caminhou por diversos lugares diferentes. Às vezes a galera ia investigar um espaço e outra turma investigava de outra forma completamente diferente. Cada grupo era uma coisa, então eu tinha que gerenciar isso também na minha cabeça. Cada turma age de uma forma diferente, então há várias situações diferentes, apesar da gente estar indo para a mesma narrativa. O louco é que isso acabou nessa divisão de equipes e tal, que facilita o nosso trabalho, isso é muito importante, acabou nos transferindo, né, e a divisão de turmas para um final alternativo. Por quê? Eu planejei as aulas para que todas as turmas terminassem no mesmo dia, para não ficar dando spoiler. Se eu terminasse uma turma em um dia e de repente as outras turmas ouvissem o final da história, ia ser spoiler, elas iam descobrir quem era o assassino. E aí, como é que eu ia fazer isso? Planejei para que no final todo mundo se reunisse e tava todo mundo no mesmo dia terminando a história, na mesma manhã, no mesmo período. Só que aconteceu de ter um problema lá com uma das turmas, eles demoraram mais para investigar, a gente perdeu esse tempo e essa turma, eu só pude trabalhar uma semana depois o final. Então, 3 turmas tinham visto o final e uma não. Aí essa uma ouviu o final, claro, uma galera ouviu o final dos colegas e tal, falou, já a gente descobriu quem é o assassino, você não descobriu ainda? É fulano. E aí, no meio do processo, eu tive que montar um outro final. Quando eu cheguei na turma, a galera falou, professor, a gente já sabe qual é o final. E aí vocês não sabem não, vamos jogar. A gente jogou e eles erraram o final, eles confiaram nesse spoiler e acabaram errando o final, né? Então eu sabia que isso podia acontecer. Inclusive teve uma única estudante, que falou assim, eu sabia que era isso, eu coloquei no papel, não sei o que era ele, e não era esse final que a galera falou. E é isso, né? Acabou batendo em um final alternativo, que é muito bacana e também é muito desafiador para você, enquanto narrador ali, porque você trabalha com várias turmas e por mais que seja a mesma história, pode cair em diversos lugares. Eles citaram diversas coisas para mim nos diários de bordo. Uma das coisas que eu percebi muito é que uma história muito complexa como essa, de ter uma coisa de investigação, às vezes pode ser muito enfadonha. E o tema era muito mórbido, envolvia serial killer, assassinato. A gente está tratando de alunos de 14, 15 anos. Caraca, depois eu vim pensar, que loucura, né? Tratar de assassinato, que coisa doida. Essa temática para essa idade do 9º ano. Então, isso não foi tão legal. Eu percebi que isso não foi tão bacana. E algumas pessoas anotaram isso. Eu não sei, teve muitas mortes, não gostei tanto. Não gosto muito de coisa com muitas mortes. E anotei isso. Além de, às vezes eu me perdia, porque a história estava muito complexa e a gente tinha poucas aulas, né? E aí
como a gente tinha basicamente 2 aulas por semana, de mais ou menos 50 minutos cada aula, era muito rápido o jogo. A gente chegava, montava, aí tem todo aquele processo ainda de todo mundo ficar quieto, entrar na onda do jogo. Isso demora. E gerenciar esse tempo das aulas é importante. Por isso que só tem 4 episódios, porque demorou muitas aulas, demorou um trimestre, mas a gente se encontrava pouco. E às vezes a história ficava complexa, porque a gente demorava uma semana para poder se encontrar de novo, tinha muita informação de outras disciplinas que aconteciam na semana, e pensar direto sobre a investigação às vezes perdia as informações. Por isso o diário de bordo é importante, de colocar a informação lá, anotar. Eu sempre repetia isso, né? Ó, anota, porque vocês podem se esquecer e o diário de bordo ajuda a lembrar. E a gente sempre voltava, eu fazia momentos de aula que era, vamos relembrar o que aconteceu? Vamos lá, a gente repassava a história, repassava a investigação. Eu ia ajudando, claro, nesse processo, porque ninguém é obrigado, né, a ficar caindo nessa complexidade toda. Então, achei que dava para diminuir um pouco a complexidade também. E também tem alguns estudantes que não se envolvem na narrativa, que isso é uma outra dificuldade em sala de aula, que você tem que ir sacando formas de trazer esses estudantes. Trabalhos em equipe são muito bons para esse processo, porque quando você coloca o trabalho em equipe, você fala, galera, vocês vão investigar isso aqui, pesquisem sobre, os personagens de vocês estão nesse momento, se joguem. Quando você coloca isso, é, é muito massa, porque esses personagens, eles começam esses alunos que estão se sentindo meio que tipo, não quero participar individualmente, em equipe talvez eles participem bem. Então é muito bacana e fica aí essa reflexão também. Vou acelerar aqui meu tempo, viu? E aí vem a proposta, né? Vou passar por cima mesmo, porque como eu disse para vocês, é uma proposta embrionária. Eu estou ainda começando a tocar esse espaço e dividir em 4 etapas, beleza? A primeira etapa é a etapa de pré-jogo. E aí, no primeiro momento, o professor deve reunir o maior número de referências, começar a montar o que seria o universo onde vai se passar a aventura. E aí os primeiros esboços aparecem aqui, assim como é desenvolvido o pretexto, colocar um pretexto, no meu caso, o meu pretexto foi a carta de Paula Brito para os investigadores, né? Aquilo instigava os estudantes a o que está acontecendo. Eu não dava uma introdução, eu dava algo físico, uma carta, um pretexto para eles ali, em cena, que fazia eles entrarem na ação. Então, colocar o pretexto, já vem aí, pensar o pretexto já nesse pré-jogo 1. No pré-jogo 2, a segunda etapa, o professor apresenta a ideia da história, qual é esse universo, explica sobre as dinâmicas do jogo, a criação de personagens, tá tudo aqui nessa segunda etapa de pré-jogo. Aí na terceira etapa a gente tem o jogo em si, em que a gente, né, divide a aventura em episódios e os episódios vão sendo jogados aí e vão sendo contados pelo professor em conjunto com os estudantes e as personagens. E na etapa 4, a gente tem o pós-jogo, que também é extremamente importante, que é a avaliação dessa aventura. Você não vai simplesmente jogar e acabou. Não. Os diários de bordo, tudo que você pegou, gente, anota. Façam aí uma anotação no final do diário de bordo. O que é que vocês acharam no todo? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? E também, que tal gerar um epílogo para essas personagens? Coloquem no diário de bordo. Onde é que elas foram parar depois que a história acabou? Elas estão juntas? Elas estão separadas? O que aconteceu com essas personagens? Né? Não deixa elas ao léu. Vamos fazer com que esse corpo se encerre, esse ciclo se encerre e a gente tenha um material gostoso em mãos, um material bonito e muito bacana. Trouxe 2 relatos de viagem para a gente finalizar e vou ler aqui rapidamente de 2 personagens. O primeiro personagem é Frederico Dávila Sentosa, é um relato que ele traz dentro da história. Saudade de quando só me sentava na cadeira e escrevia textos melancólicos, mas com as divergências da vida, que estou eu, seguindo João em direção à fazenda de Osiel. Quais as possibilidades de dar errado? Bom, obtive resposta assim que vi o cano da arma 5 centímetros de mim. Tentei dialogar, mas o que vi foi o movimento da arma em minha cabeça. Sim, uma coronhada. Só me lembro de acordar no dia seguinte com a ajuda de Maria, que estava determinada a fugir. Tentei impedi-la, mas ela estava irredutível. Então, apenas agradeci-lhe e desejei boa sorte. Esse personagem aí passou por essa situação e está descrito exatamente assim no diário de bordo. Então é muito bacana ler isso, né?
são os personagens escrevendo o diário de bordo. Só uma outra curiosidade, teve uma personagem, por exemplo, que a aluna, ela começou a escrever com uma caneta de uma cor e depois ela pegou a caneta de outra cor. E ela assumiu isso como uma dupla personalidade da personagem. E ela começou a escrever com as duas canetas, saca? Isso foi muito, muito, muito legal dentro do diário de bordo dela. Então, o diário de bordo é uma coisa muito bonita, muito singela, muito potente também para poder se guardar. E a gente tem um registro aqui do diário da personagem Mariana Delfina de Alcântara, e é o registro da aluna me dando uma avaliação. E aí fica aqui essa avaliação, olha. Querido professor, diante desse texto eu quero lhe dizer que sua criatividade no jogo foi incrível, gostei de verdade. Continue assim, criativo. Gostei dos momentos de como participei dentro do jogo e também das investigações. Alguns pontos positivos foi da interação, como todos jogaram, a disponibilidade para nós criarmos os nossos próprios personagens, e também o jogo me trouxe mais conhecimento e curiosidade, principalmente sobre as obras de Martins Pena, que era o que eu queria. Um ponto negativo foi que as aulas só têm um horário, o que às vezes não dava tempo de terminar o que a gente queria. Enfim, alguma sugestão é você simplesmente fazer aulas interativas como essa e também trazer arte para nós aprendermos muito mais. Esses são dois relatos que eu trouxe dos diários de bordo. E é isso, quis dividir essa prática com vocês e tentei ser o mais breve possível aqui dentro do meu tempo. Acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas aí peço perdão à galera da organização. Espero que tenha sido bacana, espero que dividir essa ideia com vocês tenha ajudado aí a engrandecer ainda mais esse evento, a trazer ideias novas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem aqui minhas redes sociais. No Instagram vocês me encontram na Escola de Imaginação, que eu estou começando a desenvolver agora. E também no meu Instagram pessoal, que é o Link Sakai. Eu vou estar como Link Sakai em diversos lugares, inclusive no Discord, lá eu estou exatamente assim. No Twitter, vocês me encontram pela alcunha de Tum Salvador RPG, que é o RPG que eu estou desenvolvendo. E aí tem o Medium, que é o Assalto em Tum Salvador. Se vocês quiserem descobrir sobre esse cenário e tudo mais também, é um cenário cyberpunk, que é o que eu estou trabalhando na mesa nesse evento do Dia Nacional do RPG. E o meu e-mail também tá aí, se vocês quiserem pegar o e-mail e me mandar alguma mensagem, beleza? Vamos se juntar, vamos trocar ideia. Você trabalha com educação e RPG, vamos conhecer um pouco mais sobre o drama processo, que é uma pedagogia do teatro, conhecer essa área que às vezes a gente fica tipo, caramba, será que teatro só serve para poder fazer a cena? Não, olha só o que a gente está fazendo, é uma metodologia prática para sala de aula. Metodologia já é prática, né? Que coisa redundante. E é isso, aqui estão as minhas referências, espero que tenha sido de grande valia mesmo para vocês esse nosso momento juntos, beleza? A gente fica por aqui. Eu queria terminar dizendo uma frase que faz parte de uma música que eu levo para minha vida, que é a música chamada Dinossauros, da banda Jingle Bells, em que eles dizem o seguinte: talvez a sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais, que a gente possa dar esse salto pela janela, que a gente possa encontrar essas possibilidades incríveis que o RPG tem dentro de todos os espaços, que a gente possa sempre estar junto nesse corre, construindo, fantasiando e fazendo o conhecimento percorrer o mundo. E contem comigo nesse corre, tamo junto. Um cheiro, muito obrigado mais uma vez ao espaço, e precisando, estamos por aqui, beleza? Até a próxima, tchau, fui!